Olá, tudo bem? Retornamos nós então, gravando aí mais um vídeo da nossa série de estudos, na primeira carta de João. E o meu desejo é que ela esteja sendo bênção na sua vida aí. Um momento da gente, não estamos fazendo assim, um aprofundamento direto, mas estamos tirando a mensagem do texto, tentando tirar a mensagem em alguns vídeos curtos. Eu sou o pastor Ramon, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. E essa série, ela foi inicialmente ministrada nas reuniões de oração da nossa igreja, Então, se você é aqui da região do Espírito Santo, de Baixo Guandu, fica o convite, venha congregar conosco, venha aprender, Aos domingos, nós temos com o livro de Gênesis, nossos cultos às 6 horas, o livro de Gênesis. Às quartas-feiras estudamos a Confissão de Fé de Westminster. E nas sextas-feiras, agora já estamos na terceira carta de João. A minha intenção é gravar todas as cartas de João e depois também apresentar alguns outros trabalhos, para que sirvam aí de bênção na sua vida. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 da primeira carta de João, versos 3 até o verso 6, que diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos guie nesse breve momento. Então, anteriormente, nós vimos que Deus ele estabelece Cristo como nosso advogado e também como o pagamento pelos pecados dos crentes. Ele é o nosso advogado justo, aquele que está diante do Pai, intercedendo pelos seus, intercedendo porque Ele mesmo pagou a pena pelos seus. Mas a grande questão é como é que nós sabemos que nós fomos beneficiados por essa obra? Cristo morreu pelos seus, mas como que nós sabemos que nós fazemos parte desta história, que somos de Cristo? Os falsos mestres gnósticos e pré-gnósticos, eles diziam que conheciam a Jesus de uma maneira especial, que havia, além daquilo que os apóstolos revelaram na Escritura, havia um outro conhecimento, um conhecimento místico, muito parecido com as revelações que nós temos aí hoje, mas algo que era além, que os apóstolos não tiveram acesso. Então eles diziam, nós temos um conhecimento especial. Mas João considera essas ideias falsas e perigosas, e ele vai combater. E para ajudar os crentes a discernir o verdadeiro conhecimento de Deus, João vai apresentar mais um teste, ele vai dar mais um critério para você avaliar os falsos mestres, e agora é um critério moral, não só para os falsos, como também para todos os crentes, mas é uma vida moralmente correta. Isso é um sinal de um crente verdadeiro, um crente, quando eu digo moralmente correta, eu digo seguindo os mandamentos de Deus. Então vamos fazer algumas notas nesses versos e tirar aqui o ensinamento. Olha como é que João começa. Ele começa contestando essa ideia de um conhecimento meramente intelectual. Lembra? Os pré-gnósticos, eles tinham essa ideia de que a matéria é ruim, o espírito é bom, Então, no campo do conhecimento, você se elevava intelectualmente e, às vezes, nem sempre se preocupavam com a vida moral ou com os pecados da carne, assim dito. Então, João vai rechaçar isso. Ele vai assim, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, enquanto os falsos mestres se gabavam de um conhecimento intelectual, eu lembro disso, João confronta isso com conhecimento prático. Ele fala, olha, esse negócio de mera ascensão intelectual não é o correto. O que demonstra que realmente conhecemos Deus é um conhecimento prático, é a guarda dos mandamentos. Quem guarda os mandamentos conhece a Deus, Temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Quais mandamentos João tem em mente aqui? Provavelmente os 10 mandamentos, que são todo um resumo. Os 10 mandamentos, eles são meio que um resumo da vontade de Deus para os homens.
ele condensa aquilo que Deus deseja para a humanidade. E ele fala de guardar esses mandamentos. Isso aqui é interessante porque quando nós falamos em guardar, né, nós pensamos assim, coloco um livro na prateleira e deixo ele ali. Né? Não é isso, não é guardar como se guarda um livro. Mas aqui está carregado de um sentimento hebraico, onde guardar, me lembro do Salmo 119, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar. Então, guardar aqui é obedecer, é você colocar, internalizar de tal forma, volto de novo naquela explicação, naquela ideia do semáforo, né? Você internalizou a lei, você guardou a lei, então você sabe onde você para e quando você anda. Então, qual que é a ideia? O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele anda nos mandamentos de Cristo, ele obedece os mandamentos. Significa que ele é perfeito? Não, isso é impossível, não existe perfeição ainda nesse período, nesse momento que vivemos, mas a ideia é que ele vai lutar contra as forças do mal, ele vai lutar contra as forças do pecado e vai então, com os mandamentos guardados no coração, resistir aos ataques, né, e as tentações do inimigo. E aí, ele vai mostrar depois no verso 4 uma contradição em respeito de quem não vive de forma santa. Olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, o que João está dizendo? O conhecimento de Deus, ele jamais virá desassociado da conduta moral. Veja, como eu disse, né? João está entrando em mais um dos seus testes. Quem está acompanhando desde o início vai lembrar que João discorre na sua carta a diferença entre o verdadeiro e o falso mestre, o falso crente, em 3 testes. Um teste da vida santa, que nós vimos um pouco dele, um teste da vida moral e um teste doutrinário, da verdadeira doutrina. Então aqui você tem justamente esse teste moral. Quem não vive segundo Cristo não conhece Cristo. Quem não tem uma vida que anda nos seus mandamentos não pode dizer que é dele. Os falsos mestres diziam conhecer Cristo, mas viviam uma vida dissoluta. O que João está fazendo? Está condenando eles. Dizendo, não, isso é uma contradição. Não há como dizer que conhece a Deus e não guardar os seus mandamentos. Isso é mentira. Porque quem realmente conhece e guarda, né, internaliza, sabe quem é Deus, de maneira nenhuma vai negligenciar ou vai viver uma outra vida. Então, você reconhece, né, o falso mestre, o falso crente, também pela forma como ele vive. Ele não pode dizer, eu conheço a Cristo, mas viver como se Cristo não existisse. Qualquer crente verdadeiro vive segundo Cristo. Olha o verso 5, a continuação do verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então veja o contraste, né? Quem desobedece não está na verdade. O amor de Deus é aperfeiçoado naqueles que andam, que guardam na verdade. O amor de Deus aqui, provavelmente o amor de Deus por nós. Ou seja, o amor que Deus tem pelos seus filhos, que foi demonstrado principalmente quando ele envia Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e alcança então o seu objetivo, esse objetivo da salva dos pecados, ele alcança o objetivo pleno naqueles que demonstram e que guardam os mandamentos de Cristo. Eu vou repetir, não é perfeição, mas é uma obediência desejosa. Você, sabendo que aquilo é o melhor que você tem a fazer, você deseja fazer. Quem ama demonstra que a graça de Deus tem operado na sua vida. Então, não dá para desassociar conhecimento de Deus e vida prática. Por isso eu disse há uns vídeos atrás que toda a doutrina ela precisa descambar numa vida prática. Não existe doutrina que não tenha reflexo na vida prática. Quem vive assim, com a vida moral guiada pelos mandamentos de Cristo, quem vive assim, tem Cristo como o seu advogado. Olha como é que continua o verso 5. Nisto sabemos que estamos nele. Então,
Essa frase está preparando para o que vem depois. O padrão, né, vai ser dito abaixo, verso 6. Como é que nós sabemos que estamos nele? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E permanecer, meus irmãos, é uma palavra muito importante nessa carta. Essa ideia de conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele, comunhão contínua. Manter-se na presença de Cristo. Jesus Cristo João aprendeu isso com Jesus. João 15, do verso 3 a 10, ali a videira verdadeira, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Então, a relação, o conhecer Cristo exige uma relação com Ele. Andar como Cristo andou, porque Ele é o local onde nós estamos enxertados. Aquele que diz que permanece nele, anda também nele. Não basta dizer, mas precisa andar. É assim que você conhece um falso mestre. Essa pessoa anda com Cristo, ela vive aquilo que ela prega. Quem permanece em Cristo anda em obediência para com Deus, vive vida santa e vida moral correta. Eu termino fazendo algumas aplicações finais desse texto. A primeira delas, o que esse texto nos ensina, meus irmãos? Que as doutrinas da graça, de maneira nenhuma, devem nos levar ao pecado. Ao contrário, João falou ali de Cristo, do perdão que nós encontramos caso confessemos a Cristo. Ele é o advogado, um advogado justo, que não só o advogado, mas ele paga, né? Ele é a oferta, ele quem fez a propiciação. Mas isso nunca, saber que eu fui perdoado por Cristo e que eu posso me achegar a Ele toda vez que eu peco, não deve abrir espaço para uma vida de pecado. Muita gente, por não entenderem isso aqui, acabam sendo mais desleixados com a vida santa. O fato de nós sermos salvos pela graça não nos exime de responsabilidade. Às vezes, por falta de um entendimento dessa ordem da salvação, muita gente para aí. E você ouve aquelas famosas frases, né? Já que eu fui salvo, então eu vou viver da forma como eu quiser. Eu dei uma ilustração atrás, falando justamente dessa ordem da salvação. Esta certeza, esta justificação, ela é uma parte, mas a salvação não para aí. A salvação não é algo meramente no passado ou algo que se executará meramente no futuro distante. Mas você precisa entender que a justificação que Cristo te dá, você já está livre da culpa do pecado, porque você está justificado em Cristo. Mas, nesse sentido, você já está salvo. Realmente, Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você precisa entender que durante a sua vida um outro processo opera, que é a santificação. Com a justificação você está livre da culpa do pecado, mas com a santificação você dia após dia está sendo liberto do poder do pecado, e essas coisas não andam desassociadas. O justo, o que foi justificado, ele vai viver vida santa. O Espírito vai operar nessa pessoa para que ele seja, então, assim, liberto. Nesse sentido, você está sendo salvo. Você já foi salvo quando olha para a justificação da culpa do pecado, mas você está sendo salvo do poder do pecado, né? Você está sendo liberto todos os dias do poder do pecado. E um dia nós seremos livres da presença do pecado, que é a glorificação. Então, se você entender a salvação como justificação, santificação e um dia glorificação, você vai perceber que as doutrinas da graça de maneira nenhuma nos levam ao pecado. Ao contrário, elas nos incentivam a permanecer cada vez mais nos caminhos do Senhor. Segunda aplicação, a vontade de Deus é que nós tenhamos vida santa e reta. Esse plano não mudou. Deus diz, olha, o padrão é ser de santos como eu sou santo. Então, Ele sabe que nós não somos perfeitos, Deus, o Todo-Poderoso sabe disso, mas Ele se agrada dos nossos esforços. Ele nos deu um manual. O verdadeiro crente ama Cristo e ele anda nos mandamentos de Cristo. Se cair, ele sabe que tem um advogado diante de Deus, mas ele se levanta e ele prossegue no caminho da santidade. Ele não permanece nivelado por baixo. O crente cresce no conhecimento, ele cresce na vida santa. Terceira aplicação. O verdadeiro crente, ele não apenas conhece,
mas ele vive como Jesus. Cristianismo exige isso, meus irmãos, conhecimento prático. Nós estamos sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo. Então, o crente ele precisa, na linha da vida, crescer. É assim que nós mostramos que somos verdadeiros cristãos. Quando nós andamos de forma obediente à palavra. Pois é ali que Deus revela a sua vontade e é ali que Ele nos chama a sermos santos. Portanto, como que você vai saber que você faz parte desta obra maravilhosa que Cristo morreu por você? Você anda nos mandamentos? Você busca viver uma vida santa? Sinta-se feliz. Ele morreu por você. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.